Então, vamos começar com uma oração. Oremos então. Senhor, te damos esse tempo e para estudar, conversar, refletir, pedimos que Teu Espírito nos guie, direcione a nossa conversa, também nos dá compreensão, discernimento. São ideias, conceitos, símbolos difíceis e vários delas temos dificuldade de lembrar de tanta coisa que a gente vê neste livro. Tu nos ajude a enxergar melhor o Teu Filho e os temas principais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Beleza. Então, como temos prosseguido, fizemos umas 2 semanas atrás, olhamos o macro, digamos, alguns temas grandes, maiores, né? Aí eu pensei que eu vou só listar 3 que eu falei semana passada. Não sei se foi repetido o suficiente para a gente lembrar deles. Temas que a gente vê percorrendo esse próximo bloco de capítulos do livro. Então tem 3. A gente lembra de alguns, um deles, só que a gente consegue listar. São temas. Quem estava aqui semana passada? Oi? Se você tiver o recurso, você lembrou de escrever, tudo bem, né? É válido. Sim, eu falei que um tema que a gente vê, não só em Apocalipse, mas ela é um tema bíblico. Messiânica. A guerra messiânica. O que eu estou falando de guerra messiânica? A expectativa de que o líder, o Messias, o rei, ele viria e a sua chegada teria um conflito, porque teria um outro governo, teria um outro rei, outras pessoas que ele teria que conquistar, derrotar, subjugar. E até a fé muçulmana tem um nome para esse tipo de coisa, o jihad. É uma guerra santa, uma guerra que Deus promove, Deus está por trás, que Deus garante a vitória. Então existe este conceito de uma guerra messiânica, uma guerra divina. O Ion mencionou a segunda, que é o segundo Êxodo. Eu te dei algumas passagens, no final da semana passada a gente leu um pouco sobre isso. A ideia de que Deus prometeu que Ele faria novamente o que Ele fez para o povo de Israel em Egito. Ele vai livrar novamente o seu povo, que a sua próxima salvação seria algo parecido. E isso vai ajudar a explicar um pouquinho das pragas que a gente vê em Apocalipse. É bem parecido às pragas, não é coincidência. Nós vemos coisas em Apocalipse que são bem parecidas com as 10 pragas do Egito, que acompanham a salvação de Deus, a libertação do seu povo. E a terceira, esse tema de testemunhar. Testemunhar tem 2 sentidos. Estou fazendo só uma lista, a gente vai repetindo essas coisas, né? Sempre. Que a gente vai testemunhar as obras de Deus, nós vamos ver, vai ter um grupo de pessoas que vão enxergar as coisas que Deus faz, que Deus fez. Nós fazemos parte desse grupo, somos pessoas que podem testemunhar da obra de Deus na nossa vida. E também testemunhar é o ato de falar, de não só ver, de enxergar, de alguém que viu algo, mas de também falar do Evangelho. E isso percorre o livro de Apocalipse bastante. Ok, 3 temas, a gente vai sempre voltando a esses temas. Como temos feito o início da nossa aula, eu quero falar sobre novamente os capítulos assim, termo geral, e o princípio que a gente tem usado e usaremos conforme a gente lê daqui para frente, os capítulos. E é muito importante que aí você se sente confortável com algumas coisas, que vai ser o jeito que nós vamos caminhar. Semana passada foi bom porque a gente conversou bastante sobre essa questão aqui, então reforçamos hoje novamente como nós estamos lendo essa passagem.
esse momento, 4 e 5, esse momento decisivo, não só no livro, mas na história da Bíblia, na história da humanidade. Então, estamos vendo que esse trecho, ele fala sobre o momento que Jesus subiu, a sua ressurreição, a sua exaltação, sua glorificação. E o e-mail que eu passei, encorajei você a ler isso em conjunto com Daniel 7, e nós vamos fazer isso hoje, Apocalipse 5 com Daniel 7. E fica um pouco confuso que nós temos 2 trechos, um texto de Daniel que é bastante confuso, uma visão com bastante coisas, animais, bestas e bastante símbolos diferentes. Então o que devemos levar e ter em mente que a gente está vendo aqui em Apocalipse 4 e 5? Está descrevendo esse momento da cruz, né? E o momento que Jesus, ele morre, ressuscita e sobe e toma o seu lugar no lado direito do Pai. E o Apocalipse está descrevendo o significado disso para a gente, explicando o que isso implicou nas realidades celestiais. Então temos essa subida, e falamos que isso aqui é a subida do Filho do Homem, a chegada dele nos céus. Aquela frase, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, se refere a este momento que ele está chegando perante o trono do Pai. Essa visão de Daniel 7. O que estava acontecendo em Daniel 7? Por que isso é tão relevante? Por que isso é importante que seja isso? Porque Daniel 7 é o final do reino das nações pagãs. Ele fala de uma série de 4 animais, 4 bestas que se referem aos impérios, né? Começando com a Babilônia, a Pérsia, Grécia e depois a Roma. E Daniel 7 fala que nos dias daquele último reino, o Filho do Homem chegará perante o trono e receberá a autoridade de reinar. Esse grande momento que Apocalipse agora está descrevendo, que Jesus deu início quando ele subiu nos céus. É isso que significa Jesus ter subido. É o Filho do Homem subindo nas nuvens para receber a autoridade de reinar. E com isso teve uma consequência. E ele ter subido e recebido a autoridade, alguém foi expulso lá de cima. Então, eu vou usar Apocalipse 12 agora, se você quiser abrir Apocalipse 12. E esse é um bom momento de tirar algumas dúvidas, que eu acho que essa parte é confusa. Então, quero repetir que sentir um pouco confuso não é um mau sinal, é um sinal que você está, na verdade, compreendendo, porque ela não é bem clara. Esse período de tempo depois da cruz, o período que nós vivemos, que nós nos encontramos, até o final das coisas, ele começou nesse momento que Jesus subiu. E Apocalipse 12 descreve esse processo todo, o momento antes de Jesus nascer, seu período um pouquinho na terra e a consequência disso. Então 12 já falamos bastante sobre como essa visão ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Mas é uma visão de uma mulher, o dragão espera uma mulher grávida, se referindo a Jesus. Eu tenho mais interesse a partir do versículo... Oi? A mulher grávida é Israel, que Jesus não nasce, a igreja vai nascer a partir, ele que cria, né? Digamos a igreja, que a gente se refere à igreja, mas povo de Deus, ela é o povo de Deus, constante, eterno. Mas especificamente ela representa as 12 tribos. Jesus nasceu de Israel. Então nesse momento que ela está grávida, não é Maria especificamente, mas é o povo todo. E a perseguição que eles sofreram perante Herodes, de matar todos os homens. Esse é o momento. Versículo 5 do 12. Ela, essa mulher, deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Se referindo a... Desculpa, eu 5, 12 e 5. Desculpa, o Dimas, não sei se está na hora de fazer introdução ou não, mas... Toda hora, é bom. Bom, você sabe que os católicos usam esse texto aqui para dizer que é Maria, certo? Que ela teve o filho, ficou grávida, e depois
Deus foi para o deserto, como de fato foi, né? Para o Egito com o marido e tudo mais. Que base bíblica você tem para garantir, respaldar a sua afirmação de que essa mulher é o povo de Israel? Bom, primeiro a gente começa com linguagem simbólica. Ele está vendo uma mulher enorme e ela está vestida do sol. Isso aqui não se refere a uma mulher, porque nenhuma mulher consegue fazer isso. Pegar o sol e se vestir com ela, né? Ela tem uma coroa de 12 estrelas. Os detalhes aqui, elas já nos indicam sobre uma coisa além de uma pessoa específica. E os detalhes de fugir no deserto, ela não é paralela com Maria. Maria e José fugiram antes e depois, né, para Egito. Isso aqui é um deserto depois de Jesus ter sido arrebatado. A gente não tem muita história sobre Maria depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. A sequência daqui, dessa mulher, não é uma pessoa, porque ela vai viver um tempão aqui. Então, os detalhes não correspondem muito bem com uma associação muito forte com a Maria, mas sim com o povo. E isso nós temos na Bíblia. O Israel como uma noiva, Israel como uma mulher, o povo de Deus como mulher personificada, isso temos bastante precedência na Bíblia. Então, biblicamente, ela tem muito mais semelhança com o povo de Deus. Não sei se isso é o suficiente, mas eu acho que basta. Então, aí os detalhes seguintes, né, que é ela recebendo asas da águia, isso aqui não corresponde a nada que a gente vê na vida de Maria. Nós vamos ver daqui a pouco. A mulher foge para um lugar que ele havia sido preparado para Deus, e ali é sustentado por 1260 dias. Eu vou colocar esse número aqui, tá? 1260 dias. Esse período de tempo depois do arrebatamento do filho que foi para o trono de Deus. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o capítulo 12 descreve que teve um período de tempo, e ele dá esse 1260 dias para essa mulher, digamos o povo de Deus. Beleza? Tudo bem até entanto? Que ela segue o momento do arrebatamento, que nós estamos associando com a subida e chegada do Filho do Homem. Então, essa chegada lá em cima, versículo 7, ela ocorre descrevendo o que acontece nesse momento, que o Filho do Homem sobe lá. Então, tem uma guerra lá em cima. Uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos os revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. Em Gálatas 4:26 fala um pouquinho da mulher sendo Jerusalém. Isso. Em Gálatas 4 fala de duas cidades, e elas são representadas como duas mulheres. Então, as mulheres muitas vezes representam o povo. Sim, se alguém tiver interesse como mais informação, Gálatas 4. Já lemos esse trecho um tempo atrás aqui. Então, houve uma guerra nos céus, e esses não foram suficientes, versículo 8, estou lendo, fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão, minha tradução fala, foi lançado fora. Quero te falar que essa palavra é a palavra expulso. Nós vamos ver ele hoje à noite, no capítulo 12 de João. O líder, o príncipe do mundo sendo expulso no momento da... essa é a ideia. Ele não tem mais o direito de estar lá. Ele é expulso do seu lugar de acusar, de enganar, de fazer o que ele quiser. Ele não pode mais fazer. A consequência dele ser lançado fora, pula para o versículo 13, tá? Quando o dragão é expulso, ele começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. E só para resumir, concluindo no versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem que são estes, né? Continuando o povo de Deus, aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. A igreja, o povo de Deus. Então, por causa da chegada do Filho do Homem,
e o Satanás sendo expulso, então há essa guerra que eles estão lutando. Então a consequência da subida do Filho do Homem, ela resulta nessa guerra, neste conflito, porque ele perdeu o seu lugar. Eu queria que a gente entendesse isso. Essa guerra messiânica. Esse simbolismo, ele só foi expulso nesse momento. Oi? Satanás só foi expulso nesse momento. Estamos falando de ele perdeu o seu lugar, né? Ele perdeu o direito que ele tinha de fazer certas coisas. Então, eu acho que a ideia não é tanto fisicamente, né? Mas a explicação da presença do conflito terreno, ela é explicada porque ele perdeu. Essa é a ideia de Apocalipse aqui. Explicar para a igreja, a razão que você tem perseguição, que você encontra dificuldade de ser um cristão, ela é o fato que você já ganhou. É isso que ele queria transmitir. Por incrível e difícil que isso pareça, o seu conflito é sinal que Jesus venceu. É por isso que Satanás está guerreando contra a mulher e os seus descendentes. Esses 10 chifres é mera coincidência? A quantidade de ser 10 chifres o animal morrendo lá, o quarto animal morrendo lá de Daniel, capítulo 7, né? Tem 10 chifres e reinos, este dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Tem alguma relação ou só coincidência? Eu acho que tem uma relação. Conforme a gente chegar no 12, eu acho que nós estamos mais preparados para enxergar ele como se referindo ao mundo político, né? Que o dragão ele se manifesta no governo dos homens. Então, o 10, sim, vai representar, eu acho que para eles especificamente, ia representar o Império Romano, de certa forma, o inimigo deles. A forma que Satanás tomou para perseguir a igreja no primeiro século foi o Império Romano. Não foi de um animal andando pela terra, né? Ele se tomou forma do Império Romano, que tinha essa divisão de 10. Conforme a gente chegar lá, a gente vai ver isso. Mas em Daniel também tinha uma divisão de 10, só que não era igual. Mas ele pega algo que eles iam entender. Semelhante a Daniel, o dragão toma formas de governo humanos muitas vezes. Ele usa como instrumento dele. Então a ideia aqui é que a gente enxergue que Apocalipse vai descrever o período de tempo que a igreja está existindo. Ele vai dar vários números, né? Mas eles estão se referindo a esse período de guerra. Então a gente leu as cartas e a igreja é chamada a conquistar, a lutar. É a palavra de guerra, de vencer contra o seu inimigo. E essas outras partes de Apocalipse, ela esclarece que essa guerra é contra o inimigo que já perdeu. É uma guerra que nós já ganhamos, mas ela é uma guerra, sim, continua sendo uma guerra que precisa ser lutada. Então, essa linguagem de luta, da guerra messiânica, é isso que explica ela. O Filho do Homem subiu e agora nós temos uma guerra, porque Satanás está bravo, porque ele perdeu. Então ele vai atrás dos descendentes da mulher. Cris, uma pergunta. Se eu entendo então que a expulsão do diabo foi nesse momento, né? Depois que Jesus foi levado aos céus, eu posso entender então que a maneira que Satanás atuava antes da cruz era diferente do que Satanás atua hoje? Sim, exatamente. Como? Muito bem, uma boa pergunta, né? O jeito que ele é descrito aqui nos dá uma dica. No versículo 9, alguns desses temas nós vamos ver hoje à noite, encaixa muito bem com o nosso estudo de hoje à noite. Tipo o que aconteceu com Jó? Oi? Tipo o que aconteceu com Jó, que Satanás chegou na presença do Pai. Ele chega lá e está falando com Deus. Me parece que esse direito que ele tinha não tem mais. Mas especificamente, que do jeito que o Satanás é descrito, eu acho que dá uma dica do que mudou. Essa pergunta mas ele foi expulso, mas ele continua, parece, fazendo a mesma coisa. Eu acho que não. Versículo 9 fala que o grande dragão foi lançado fora, expulso. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, e ele fala assim, que engana o mundo todo. E eu acho que a implicação é que esse é um dos trabalhos dele, de manter o mundo cego para a verdade. E o trabalho dele antes da cruz principal é de enganar e deixar cego as pessoas da realidade de Deus. E ele tinha um domínio sobre todas as nações, né? E a verdade era manifesta num lugar no mundo só, numa cidade, num povo, com uma língua. Os judeus, eles tinham a verdade.
Aí você vê que o momento da cruz foi o momento que ela começa a espalhar. E ele não tem mais o direito de deixar as nações cegas. Então o Evangelho, Jesus fala, eu tenho autoridade agora, então vocês podem ir fazer discípulos de todas as nações. Porque o inimigo não tem mais direito e o domínio de manter essas pessoas cegas. Então agora o meu povo é mandado, chamado a ir e levar e saber que vocês têm a vitória na sua mão de libertar as pessoas da ignorância e das trevas, tirando as pessoas das trevas e levando elas para a luz. Deus não tinha feito esse chamado para o povo de Israel antes. A ideia é de eles viverem a sua vida ali, né? Aí o momento está agora de expandir o reino, de espalhar. Nós temos agora o direito de Deus, direto de Deus, de espalhar as boas notícias. E com isso nós estamos derrubando o império dele, do inimigo. Mari. Antes, no propósito do povo de Israel, não era que ele resplandecesse, pode falar, acho que é ele fala que o povo, que as outras nações vissem a excelência, né, do relacionamento do povo de Israel com Deus e se achegasse a Deus. Sim, num certo sentido a vida deles era para servir como exemplo, né? Mas Deus sempre falou que um dia no futuro, porque naquele momento eles tinham que dominar a terra deles. Deus não falou para eles, vá invadindo todos os lugares do mundo e faça e domine eles. Ele não falou isso para eles. Você entra aqui, eu te dei essa terra só, e aí você vive aqui e você vai ser um exemplo para as nações. Mas Deus fala de um dia no futuro que ele vai governar todas as nações, que o reino do filho de Davi vai cobrir a terra toda. Isso não foi dado para eles, a missão deles não era essa. Então a ideia é essa expansão do governo de Deus. Então é isso que encaixa a vinda do Filho do Homem. É o momento que Deus dá autoridade para ele governar toda a língua, todas as nações. E essa autoridade tinha sido dada para o inimigo, de enganar e ter posse deles. A ideia é que o homem perdeu isso na queda, né, desde o jardim. Então é retomando isso. Então deu para explicar um pouquinho, Cris, o que mudou antes, o que veio agora? É que ele não tem mais o direito de acusar o povo de Deus, não tem mais o direito de enganar o mundo, deixar eles cegos. E ele também, pelo que eu entendo, ele está mais enfurecido também, né? Uma situação mais intensa também, né? O grande furor sabendo que ele resta pouco tempo, né? Então a guerra que a igreja tem, essa guerra messiânica, é a guerra de testemunhar a verdade. Porque é assim que eles ganham a luta, é mantendo a sua testemunha. Então isso explicava para a igreja, nossa, a gente está sofrendo, estamos sofrendo ameaça de morte, uma vida mais difícil, né? A gente vai perder talvez a nossa propriedade, o nosso dinheiro. E João confortando eles, isso faz parte de uma guerra para a gente testemunhar a verdade. Vocês são poucos, mas Deus, Jesus já conquistou e vocês estão lutando a luta dele. E quando vocês mantêm a sua fé, a sua testemunha, vocês estão ganhando. Mesmo que pareça que você está perdendo, você de fato está ganhando quando você é fiel para a sua testemunha e para o Evangelho. Mártir. Sim, aí o mártir é a expressão máxima dessa verdade. Quando você até entrega a sua vida, você não está perdendo. Isso é sua vitória sobre o inimigo, porque o alvo dele é calar a sua testemunha. Testemunha mártir. E a palavra, depois de um tempo, testemunha é a palavra mártir. Ela foi tão associada com a morte dos cristãos que ela virou a ter esse significado. Então esse período de tempo é descrito em várias formas. 1260 dias, também ela é descrito como 2 e meio, 2 vezes e meia vez. Ela também é descrito como 42 meses. Ela também é descrito como 3 anos e meio. No livro de Apocalipse. É um período de tempo que o povo de Deus está numa guerra, onde ela está testemunhando. Esses números correspondem a essa mesma época, é tudo a mesma coisa. 1260 dias corresponde aos 42 meses e 3 anos e meio. E por que esse 3 e meio, né? Não é aleatório isso também. 3 anos e meio
não é por coincidência que ela corresponde ao ministério de Jesus. Mas talvez mais interessante é que ela também corresponde ao ministério profético de Elias. Tá? Então, o ministério profético. E porque é isso que a igreja está fazendo, está falando a palavra, dando testemunho à palavra de Deus. Então não é aleatório que ele está falando que esse tempo é parecido com isso, né? O futuro para a gente é que alguns números têm correlação com alguma coisa e outros números são só uma referência de tempo sem determinar realmente o que é o tempo. Você identificar o que é o tempo, efetivamente, o número específico é a relação do acontecimento com o número hipotético. Eu acho que é uma atitude, pelo menos, que eu tenho. Sim, eu acho que é difícil mesmo, concordo. Então, procuro focar em temas que repetem bastante, né? Então, por que tanta variação? 42 meses? Porque, por exemplo, aí você está fazendo uma relação dos 42 meses com o ministério de Jesus e o ministério profético de Sim. Daniel. Mas ao mesmo tempo, no mesmo texto você tem 1260 dias que não tem assim, uma referência aleatória. Mas ele é também 3 anos e meio. 1260 dias é 3 anos e meio. Todos eles são 3 anos e meio. 42 meses é 3 anos e meio, que é 12, 6. Eles são todos 3 anos e meio. E um tempo, 2 tempos e meio tempo é 3,5. E são tempos usados em Daniel e também na época de Elias. Quanto tempo que ficou a fome que Elias deixou o povo de Israel louco? Porque ele profetizou, 3 anos e meio. Então são momentos que irão se referir a esses momentos proféticos, né? Coisas que a igreja é chamada de fazer, de ser vozes de Deus, testemunhas. 2,5, não consigo fazer. Mais 2 é 3, 3 mais meio é 3,5. Tá, mas pra mim tá 2. É engraçado, eu não sei por que é usado assim, mas a gente vê isso aqui em Apocalipse, 1 vez, 2 vezes e meia vez. Tá, então os capítulos 4 a 22 estão descrevendo esse período de tempo, essa guerra messiânica, esse segundo êxodo, e esse momento de testemunhar. Só Palmir. um pouco na questão do 3,5 ali, também tem aquela situação da descrição da grande tribulação, né, que existe também uma associação aí por algumas linhas de interpretação ainda. Eu diria assim. 7 anos, 3 mais 3,5 mais 3,5. Eu diria assim que o que a gente vê em Apocalipse é isso aqui. São todos nomes para se referir ao mesmo tempo. Esse momento aí. 3,5 mais 3,5. Só que só, em Apocalipse só temos 3,5. Não vemos o número 3,5 mais 3,5. Só vemos 3,5. Mas eu tenho também a impressão que ia acontecer uma coisa com 3 anos e meio, depois ia ter um arrebatamento, depois mais 3 anos e meio. Agora a evidência. Eu vou ter uma pausa aqui. Se você não quer seguir, tá meio confuso, só segure isso. Eu vou tentar tratar rapidinho o que foi discutido. É que essa parte às vezes fica confuso, tá? Então, me dê só um minuto para tentar me referir a isso. Tem uma uma escola, uma linha de interpretação que sim, identifica. Opa, já errei. Opa, próximo. Nós temos a cruz, nós temos a era da igreja. E aí ela tem um período de tempo de 7 anos, né? Ela coloca um período chamado a Grande Tribulação, a qual muita gente acha que o livro de Apocalipse se refere no futuro, depois que a igreja some, né? Ela sobe, aí temos 7 anos. Mas Apocalipse nunca fala de 7 anos. Isso é uma coisa artificial. É uma construção baseada numa interpretação das 7 semanas, 70 semanas de Daniel, mas ela coloca uma pausa, né? E ela interpreta a vinda do Filho do Homem como algo que não aconteceu ainda.
Então, a vinda do homem, ele vai dar início à última semana de Daniel. Aí metade de 7 dias é 3,5, né? Então eles colocam isso aqui em meio, 3,5. Desculpa aí que está aparecendo coisas, deixou. Então é uma coisa meio artificial, mas a gente não vê isso no texto. Mas ele é muito bem falado, que a primeira metade da tribulação ela é mais ou menos, aí o anticristo é revelado no meio da semana, aí a segunda metade é mais intensa. Mas essa divisão não é uma coisa que a gente vê no texto. É que tá tão parecido. Fixo na cabeça que parece que tá no texto. A questão era se a gente ia ficar os 3,5 aqui, ou se a gente já ia antes dos 3,5. Mas esse 3,5 Apocalipse ele é simbólico, né? Ele se refere a essas outras coisas, esses temas. Dima, só fazendo um comentário sobre essa interpretação que se popularizou bastante aqui. Eu, desde sempre, tinha um problema com ela, até conhecer outras correntes escatológicas. Eu acho que em Atos, nos Evangelhos, fica bem claro que ninguém sabe a data. E se você acreditar nessa interpretação, para mim, um argumento que derruba ela, se você acreditar nessa interpretação, tem fatos que vão marcar bem claramente. Agora daqui a 3 anos vai acontecer isso. Ou seja, é incoerente com outros trechos da palavra que são super claros. Né? Então, acho que isso realmente. Não sei se. Sim, não, esclareceu. Digamos, você pega algo que é claro, é objetivo, para interpretar algo mais obscuro. E tem a questão de que ninguém sabe os tempos exatos, é algo que não requer grande esforço de interpretação. Né? Daí como é que você une isso, que é claríssimo, com essa interpretação que é mais artificial, elaborada? Enfim, para resumir, a ressurreição de Jesus deu início a uma guerra, porque ele ganhou e expulsou Satanás. E por isso estamos numa guerra para tornar a verdade conhecida. Isso seria a conclusão que podemos tirar. Então, assim, eu fiquei confusa em uma coisa. Quando eu me converti, me contaram, em contextos da Bíblia, que Satanás tinha sido expulso logo depois da criação. E agora ele foi expulso. Então ele foi expulso 2 vezes? Depois que Jesus ressuscitou, que ele foi expulso, segundo esse texto. Sim. E antes? Bom, se você encontrar um outro texto... Não, eu não conheço. Não, porque ele fala assim, ele era um anjo de luz, ele queria ser igual a Deus, então Deus expulsou ele. Tem um texto que fala isso, eu não sei. Não tem. O texto da Anjo da Luz não... Mas você tem razão, é meio confuso, mas Apocalipse 12 é muito claro, isso é muito importante, porque Apocalipse 12 ela é clara. Agora, a questão da expulsão do Satanás, não temos nenhum outro lugar que é mencionado que Satanás é expulso do céu, além de Apocalipse 12, só para deixar claro. Em Jó ele estava conversando com Deus. Tudo bem, mas estou falando que é o único lugar que a gente tem que fala sobre Satanás, ele está no céu, que nem Jó. Então, seja figurativo, ele está se referindo a uma realidade correspondente, né? Satanás está conversando com Deus. Em Apocalipse, não. Então, nós não temos outro trecho que fala sobre Satanás. Ezequiel 28. Então, nós temos 2 textos, né? Ezequiel 28 e Isaías 14. E os 2 trechos não tem a palavra Satanás ou não mencionam detalhes sobre ele. Isaías 14 e Ezequiel 28. Esse texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 é sempre relacionado com Satanás, né? É mal relacionado, então? E sim, eu diria que sim. Os 2 trechos, eles geralmente são feitos assim. Só estou pensando aqui se nós entramos nesse... Vamos entrar? Tá, então eu vou colocar em pausa o que a gente está fazendo aqui. E vamos... Eu acho que eu prefiro começar com Isaías 14, tá bom?
e aí nós vamos para Ezequiel 28. O primeiro, Isaías 14. Não, mas não tem problema, não se sente... É porque combina, né? A culpa é sua, Madalena. E a culpa é coisa do diabo. Estamos falando dele, então vamos lá. Isaías 14. É o seguinte, então vou abrir aqui um branco. Vamos falar sobre Satanás. Eu gosto de falar sobre isso. Não tenho problema nenhum de falar sobre esse assunto. Não queria dar uma impressão que eu estava, não quero. Era só, isso, ainda planejo ter um cachorro chamado Satanás. Só para expulsar ele. Cala a boca, Satanás! Fica quieto! Sai! Deixar meus vizinhos loucos. E agora você abandonou o Satanás, né? Oi? E agora você abandonou o Satanás. Tá, então vamos fazer algumas observações. Eu só precisava reorganizar minha mente para falar. Provavelmente não vamos chegar no final do Apocalipse 5. Mas isso aqui a gente consegue tratar. Vai ajudar. Então, o que aconteceu? Deixa eu primeiro dar um contexto aí sobre satanismo, ou o estudo sobre Satanás. Durante o período da Igreja Católica, principalmente a Igreja medieval, nós temos um desenvolvimento muito grande sobre quem é essa pessoa, tá? E surgiu muitas narrativas. Inclusive, tem escritos apócrifos, como também pseudográficos, textos que não se encontram no cânon bíblico nosso. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela tem alguns livros que falam um pouco e extrapola bastante sobre demônios, hierarquias de anjos e muitas outras coisas. Elas são coisas que muitas pessoas criam na época, mas era uma bagunça. Mas surgiu um ponto de tempo onde se organizaram bastante as coisas sobre Satanás. Alguém escreveu um livro chamado Dante's Inferno, Inferno do Dante. E ele descreveu bem uma sequência de eventos, e isso marcou o consciente cristão. Ficou assim, nossa, isso aqui descreve então a origem de Satanás. E deu uma origem de que ele era tipo um anjo de louvor, ou um anjo de luz, bonitão, que aí teve uma queda pré-criação, Deus ficou muito bravo com ele, e aí é por isso que ele está no jardim lá, causando uma bagunça, porque ele está bravo com Deus, se rebelou. Então... é uma história contada por esse cara. E aí ele apela a dois trechos no Antigo Testamento. Esses dois aqui que nós vamos ler. E com isso, esses textos sempre foram enxergados com a narrativa dele em mente, que Dante passou para a gente. Que é que esse anjo, criado por Deus, era um anjo bonito, que de alguma razão surgiu orgulho no coração e Deus teve que expulsar ele. Você está falando do Dante Alighieri? Não. Não. Eu não sei, só sei que o nome do livro é Dante's Inferno. Não, Inferno de Dante. Inferno de Dante. Dante Alighieri, ele escreveu Inferno, Purgatório e Céu. É um romance. Então, É esse daí. Então, muitas das coisas que a gente fala sobre Satanás vem dessa trilogia aí, sim. Então, quando a gente consegue separar o que ele escreveu e o que o texto nos dá, fica muito mais confuso no texto. Tá? Então, algumas observações. Satanás, ele não é um nome mau. Muitas vezes Deus te chama de Satanás na Bíblia. Verdade? Sim. Simplesmente, Satanás, ele é um empecilho, assim que fala? Ou pode ser adversário, mas literalmente é alguma coisa que está no caminho. Não precisa ser uma coisa ruim, né? É simplesmente, se você está no meu caminho, se eu estou, obstáculo seria melhor. Se eu estou andando, isso aqui está no meu caminho e eu quero chegar lá, isso aqui é um Satanás para mim. E não é que isso aqui é mal, mas é simplesmente está me atrapalhando um pouco, tá? Então, obstáculo seria melhor. Obstáculo. Tradução vem do hebraico, a palavra Satanás? Satã, sim. A palavra Satã é o hebraico. Em hebraico é Satã. Satã. Uhum. Então, como
É interessante pesquisar, às vezes, que Deus fala: eu vou ser um Satã para você, Israel. Eu vou ser um obstáculo no seu caminho, porque vocês são desobedientes comigo. Então Deus muitas vezes se coloca numa posição ou função de um Satanás. Muitas vezes Ele fala para o povo de Israel: eu vou trazer Satanases na sua vida, que eram os impérios que iriam perseguir eles às vezes. Isso não dizia nada sobre o caráter da pessoa, apenas da função dela. Então a personagem de Satanás na Bíblia, no Antigo Testamento, ela não corresponde assim a um ser cujo coração é totalmente mau, mas apenas de uma função dessa pessoa, dessa coisa. É como se ele fosse a função dessa figura de adversário, é de se opor, de ser um obstáculo. E isso pode ser coisas boas ou coisas ruins, pode efetuar coisas boas. É muito parecido com os dois advogados numa corte. Tem um cara que vai atrás e um cara que defende. E o cara que acusa, ele não é necessariamente ruim. É a função dele de acusar, de trazer as evidências, de falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tentar ganhar o argumento. E o cara que defende vai refutar. Mas o cara que está acusando, ele não é necessariamente uma pessoa ruim. Mas às vezes acusar pode ser ruim, né? Então o adversário, ele tem uma função de ser um obstáculo, às vezes de impedir. Mas então, Jesus fala que ele é mentiroso, que ele faz mentira, que ele faz as coisas. Sim, isso vem mais para frente, a gente vê isso. Então o nome dele é Lúcifer? Não, aí eu explico como que surgiu o nome Lúcifer, que vai aparecer aqui em Isaías 14. Então o nome Satanás, ele é neutro, tá? Ele não tem nenhuma malignidade em si. Então, só o fato de ter esse nome não significa que isso aí, viu? É porque ele é Satanás. A Bíblia fala no futuro que as mulheres têm que ter cuidado com a sua boca se você não se tornar um Satanás, um diabo. Então ela em si não significa que você agora é mau, é só o que você faz pode impedir, pode... Está se referindo ao significado da palavra Satã, Sim. Né? Não a pessoa. Eu queria começar a nossa discussão sobre Satanás falando sobre o nome dele. Em primeiro lugar, não é um nome mau, é um nome que descreve o que ele faz. Ele se opõe. E não necessariamente implica que ele é ruim por natureza. Sim, ele é, mas só quero falar que nós temos que entender bem o que a Bíblia tem a falar, que não tem a falar muito, não tem muita coisa que ela fala. Mas o pouco que ela fala, eu acho que nos limita a criar uma história de como que ele caiu e quem que ele é. A Bíblia não quer dar muita bola para ele. A gente cria um cara enorme, mas a Bíblia fala pouco só. Eu acho que ele não quer que a gente fique gastando muito tempo com ele, porque ele perdeu. Se você puder falar também sobre o significado do diabo, né? Diabo. A palavra diabolos. Tá, chegaremos lá. Vamos Isaías 14 e 28. O que é o contexto de 14? O contexto de Isaías 14, ela tem o 13 em mente, tá? Os capítulos 1 a 12 de Isaías é um bloco que se encerra, onde Deus fala o que ele vai fazer com Israel. Aí os capítulos 13 a 23 é um bloco de oráculos contra nações pagãs. Isso é importante notar. Ele está falando contra as nações, o que ele vai fazer com as nações. Então, 14 se encaixa assim. Ele se encaixa dentro de um bloco que Deus está falando com Babilônia. Capítulo 13. Capítulo 13, rapidinho, versículo 1. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, o filho de Amós, recebeu numa visão. A sequência dos capítulos, ele começa assim. Olha o capítulo 15 agora, capítulo 15. Advertência contra Moabe. Tá? Olha o capítulo 17. Advertência contra Damasco. Olha o capítulo 19. Advertência contra Egito. Tá? 18 contra a Etiópia. Isso. A sequência de capítulos aqui é sobre as nações pagãs. 13 e 14 é sobre Babilônia. Isso é importante observar. Porque as pessoas que querem colocar isso como a descrição de Satanás, elas têm que explicar por que Deus está falando sobre as nações, de repente ele quer falar sobre uma coisa que aconteceu supostamente sei lá quando. Então, a lógica disso
É difícil. Então, ele fala sobre Babilônia no capítulo 13 e 14, ele continua a falar sobre Babilônia. É advertência contra a Babilônia. Agora, quais são os textos? Mais ou menos por aqui. Versículo 3 agora, do capítulo 14. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará sim do rei do quê? Do inferno? Não, da Babilônia. Está falando com Israel. Está falando Israel, um dia que eu te libertar, vocês vão zombar do rei que está oprimindo vocês. Mário. Mas Babilônia também não se refere ao domínio, às nações que têm domínio de Satanás? Em Isaías não. Isaías, a Babilônia, ela é o rei de Babilônia. Porque eu vi alguns estudos que diz que a Babilônia refere-se ao império que tem o domínio de Satanás. Mas não só isso. Por exemplo, Apocalipse vai falar que o Império Romano, o greco, o persiano, todos podem ser manifestações. E Babilônia vai ser usada em Apocalipse bastante. Mas conforme a gente lê este trecho, você pode tomar uma postura melhor, bem específica. Quando ele está tratando aqui Babilônia, você vai ver 13, ele fala sobre os muros de Babilônia, o que ele vai fazer, como é que ele vai usar a Babilônia, como é que ele vai destruir a cidade de Babilônia, que foi destruída, aquilo ocorreu, então ele se refere ao momento no passado. Aí ele continua assim: no dia que eu libertar você, Israel, você vai zombar do rei que agora parece invencível. Isso. Como chegou ao fim o opressor? A sua arrogância finalmente acabou. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações, com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, porque Babilônia governou a terra toda naquela época, dominou todas as nações. Então, quando Deus terminar de usar eles, tudo vai ficar, que alívio, né? Que bom que foram derrotados. Até os pinheirinhos e os cedros de Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador venha derrubar-nos. Meio sarcástico isso aqui. E agora ele fala assim, primeiro, perceba que ele está falando em versículo 8 que árvores vão falar. Então ele está falando figurativamente, né? Porque nenhuma árvore vai falar: agora que você foi derrubado, ninguém vai vir me derrubar. Uma árvore não fala assim. Estamos em linguagem diferente, tá? E aí, versículo 9: nas profundezas do Sheol, que é o lugar dos mortos, vai ficar agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele o faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Então, os governantes que ele supostamente matou, né? Isso aqui é linguagem metafórica de falar, esse cara vai ser derrubado. E quando ele for derrubado, a sua derrota vai ser tão absurda que olha que as pessoas que ele subjugou vão falar sobre ele. Versículo 10: todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Então ele vai ser derrotado que nem todo mundo, essa pessoa. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus! Então, se tirar isso daí para frente, do 12 para frente, se você tirar do contexto histórico, casa muito bem com o que a gente conhece de diabo na Bíblia. Bom, casa muito bem com o que Dante escreveu. O que a gente conversa com nós. Sim. E essa é a dificuldade, que a gente lê isso aqui são os únicos textos. Então a narrativa de Satanás, ela não tem em outro lugar, mas isso aqui é o único texto que a gente tem. Então alguém me perguntou sobre Lúcifer. Essa palavra aqui, estrela da manhã, quando ela foi traduzida no latim, a Vulgata, Jerônimo traduziu, Lucifer é simplesmente essa tradução, estrela da manhã. Então, quando Dante escreveu, ele pegou isso aqui, que é simplesmente o latim para a estrela da manhã, e deu isso aqui como se fosse o nome
dessa figura. E aquilo ficou. E ficou ali na mente subconsciente dos cristãos por muito tempo, ao ponto de nós acharmos que o nome de Satanás é Lúcifer. Mas é isso aqui, é o único lugar na Bíblia que tem Lúcifer, é isso aqui. E ela simplesmente é uma descrição de linguagem exaltada, que nós já vimos que começou no versículo 8, né, de árvores falando. Então ele está falando, ó, você que estava lá em cima, agora foi derrubado, e todo mundo vai zombar de você. Então a afirmação Lúcifer é Satanás ou é o diabo está incorreta. Eu acho que sim, não dá para falar. Baseado só em Isaías 14, não dá para falar. E lá em Coríntios que fala anjo de luz? Então lá ele vai falar sobre o jeito que Satanás engana, né? Ele vai ter uma linguagem ali, ele se faz como um anjo de luz. Que dá para a gente relacionar muito com esses textos aqui. Não, Lúcifer é a estrela da manhã, não é anjo de luz. Não, filha, mas a estrela da manhã é mais brilhante. Mas você vai ter que medir em Isaías 14 o quanto que você vai querer levar, quanto peso você quer colocar num versículo que está falando sobre a queda do rei de Babilônia. Não estou falando que não pode, só estou falando que este é o trecho, né? E é muito difícil colocar muito peso sobre a vida de Satanás num trecho que está falando sobre a queda de um império. Isso aqui é a função principal, dos 13 a 23 de Isaías, é falar sobre a queda do império, para nós. Não de falar sobre a queda muito mais antes da vida de Satanás. Você crê que esse texto não tem nada a ver com o diabo? Sim, a minha opinião é que esse texto tem nada a ver com uma suposta queda do diabo, porque a queda para mim é Apocalipse 12, quando Jesus sobe e fala, acabou, agora você está expulso, você não tem mais lugar aqui. E aí ele sobe, né, nessas... É tão poético esse texto. É bonito. Pode continuar a leitura, eu achei bem interessante essa leitura. Sim, eu acho que se você continuar, mais interessante, você vai perceber, inclusive, que as descrições que seguem não são compatíveis com a descrição de uma queda suposta de Satanás. Vai falar de um homem, inclusive as pessoas vão falar, você é um homem. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Especialmente isso aqui descreve uma queda de Satanás antes da criação do mundo. Sabe o que aconteceu? Por causa desse versículo, você que derrubava as nações, se esse trecho se referia à queda de Satanás antes da criação, então surgiu a teoria que antes de Adão e Eva tinha uma raça humana que existia, que foi destruída quando Satanás foi derrubado, e por isso que a terra estava sem forma e vazia no início de Gênesis. Então surgiu uma necessidade de explicar um monte de coisa, que eu acho mais viagem, né? Então versículo 13. Isso é a Divina Comédia. Oi? É a Divina Comédia. É uma piada. Ah, tá. Aqueles anjos que plantaram para as mulheres. E aí sim, aí se encaixa muito com muita gente que fala assim, esses são, todos os seus... Aí parte para um negócio que é bem viajado. E muita gente seguiu essa... Então você que dizia no seu coração que eu subirei aos céus, erguerei ao meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então esse trecho ele é poético e parece que bate bem, né? Mas lembra que nós estamos falando, desde o versículo 8, de linguagem figurativa, que nem as árvores vão falando, que bom. Ele está se referindo, você se achava. Isso é a lógica desse trecho. Você, o rei de Babilônia, você se achava mais do que você realmente era. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se de sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem. Isso aqui é outra coisa muito forte para mim. O homem que se fazia tremer a terra e abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem horrorosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é tirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, com as roupas dos mortos, etc, etc. Você vê que isso aqui se descreve a um rei. É uma descrição do rei de Babilônia, das suas conquistas, e como lhe cairá e será zombado pelas nações a quem ele tinha subjugado. Aquela frase para mim, que eles falam, este é o homem, é outra dica muito clara. Nós não estamos falando sobre um ser
que não é um homem. Estamos falando de um ser humano. E a sua queda humilhante que terá no futuro. Então, Isaías 14, para mim, eu acho que ele é cancelado, né? Então, tiramos, a minha opinião, tiramos Isaías 14 da discussão sobre a origem da queda. E ela combina com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, sobre as condenações das nações em volta de Israel naquele momento. Então, Ezequiel 28 agora, que é outro trecho frequentemente citado. Oi? Enquanto você lia, um dos trechos me ocorreu um versículo que corrobora, né, essa visão de que é um homem mesmo, quando ele fala aqui, né, desse desejo, subirei mais alto, das nuvens, serei como Altíssimo. Na hora eu pensei em Gênesis, né, na tentação da queda, né? Satanás propõe ao homem como Deus, você vai ser, né? Então, pensei nesse vínculo justamente desse desejo do coração do homem, né? Sim, é mais parecido com o homem do que... O homem querer se elevar na posição, né, de Deus. Satanás quer que o homem se coloque na posição de Deus. Né? Mas ele tem essa visão, né? Ele quer sempre ter um reino paralelo. Outra coisa que eu achei estranha nesse texto, quando ele fala dos descendentes, fica estranho, né, pensar descendentes que fosse relacionado a Satanás. Sim, tem muitos detalhes que fica confuso. Ezequiel 28, então, ele é muito parecido com Isaías. Isaías tem um bloco de capítulos dedicado à condenação das nações. Mesma coisa no livro de Ezequiel, nós temos um bloco de capítulos dedicado à condenação das nações. Se eu não me engano, esse bloco começa no 24 ou 25. A 25, você vai ver assim, a profecia contra Amon, contra Moabe, Filistia, Tiro, Edom, etc. E aí chega um parte que ele quer falar sobre o líder do Tiro, tá? Que representa o cúmulo da beleza, que tinha troca, tinha mercadoria, ela ficava no litoral, uma cidade bonita. Era através do Tiro que o rei de Babilônia governava a Palestina, inclusive. E ali ele vai falar sobre aquela cidade e o líder daquele local. Ezequiel 28, para mim, é quase a mesma coisa de Isaías 14. É uma descrição da queda de um cara que se achava lá no alto. Eu sou o melhor. E ele vai falar que tem nada a ver, eu vou derrubar você. Inclusive, ele fala várias vezes que ele está se referindo ao rei de Tiro. Então, a dificuldade de associarmos textos que nem esses com Satanás é que a Bíblia em si não faz isso. Teria que ser algo que a gente extrai, né, e conclui. Se tivesse uma narrativa de Satanás mais forte, não teria tanto problema com isso. Mas como esses são os únicos trechos na Bíblia que fala de Satanás, ela nos deixa, eu acho que sem muito que pode ser concluído sobre ele. Mas então, capítulo 20, começando no 27, se você olhar, versículo 1, ele fala: a palavra do Senhor veio sobre mim, filho do homem, faça um lamento a respeito do Tiro, né? Isso aqui é sobre Tiro. Aí você vai para o capítulo 28, versículo 1, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante do Tiro. Aí você chega no versículo 11, fala assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Repetidamente falando sobre o rei de Tiro. E aqui para frente é onde geralmente o texto é citado em relação a Satanás. E fala assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. E esse versículo aqui é qual geralmente é usado para falar sobre Satanás. Mas depois ele fala: você estava no Éden. Sim. Então ele fala: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as presas preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Coisa bonita. Ele fala: seus engastes e garnições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Esse texto é difícil.
Aí é mais cabeloso, né? Ah, esse aqui, por favor. Não consigo ver, não é? É muito claro, Dimas. Então, Está diferente. então começamos com essa... Mas nós vamos caminhar com aqui também. Então, o que é esse negócio... Como é que a gente explica Jardim no Éden? Como é que pode ser um negócio desse, né? Quem que pode estar no Jardim do Éden? Se nós olhamos o livro de Ezequiel como um todo, nós vamos ver que ele gosta de usar expressões que nem essas. E ele se refere várias vezes a outras pessoas como se elas estivessem no jardim. Inclusive, o objetivo disso é de falar de beleza pura, absoluta. No Jardim do Éden, a outras pessoas? Sim, isso indica que isso aqui não é literal. Por exemplo, capítulo 31. Se referindo ao rei do Egito, ele também vai falar que o rei do Egito era tipo uma árvore no jardim do Éden. Olha como é que ele fala sobre o rei do Egito, versículo 2: Filho do homem, diga ao faraó, o rei do Egito, quem é comparável com você, majestade, que coisa maravilhosa, considere a Assíria, outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sobre a floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer. A grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Ergue-se mais alto que todas as árvores do campo, brotaram muitos ramos, seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. É uma figura bonita. Todas as aves do céu se alinhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam a luz debaixo dos seus galhos. Todas as nações, grandes nações, viviam à sua sombra. Era uma beleza majestosa com seus ramos, que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para com ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se aos seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equipar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, à inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Esse não é o único lugar, mas é só para você saborear um pouco que essa linguagem do jardim, do Éden, Ezequiel frequentemente empregava nas suas profecias, sobre vários tipos. Então não seria fora de lugar ele falar aqui do rei de Tiro, que era a cidade mais bonita, era a cidade onde era controlado todo o comércio da Palestina, dele empregar figura de expressão. Então eu não vejo como essa frase Jardim do Éden, que nós devemos agora ler ele como se ele estivesse referindo, como se ele estivesse se referindo diretamente ao jardim. Eu acho que tem precedência no livro enxergar isso como figura de expressão, como capítulo 31. Não acho que o rei do Egito é uma árvore mais bonita de qualquer árvore no jardim. Esse não é o objetivo, né? É uma expressão. E tem outras, só que eu não anotei, eu não tenho todas elas aqui gravadas, mas tem mais outras, frequentemente empregado para falar sobre beleza, uma coisa magnífica, essa linguagem. Então, o que explica versículo 28, 13, que você estava no jardim de Deus, pedras preciosas? Eu não vejo necessidade de concluirmos que ele está se referindo a um lugar específico do... Você foi ungido como um querubim guardião. Então você foi ungido como? Mesmo se levarmos ao pé da letra, ele não fala você era um anjo querubim. Você foi tratado como se fosse um. Mas mesmo se você está escrevendo uma poesia, acho que isso é chato. E hoje, né, pensando numa poesia, uma coisa contemporânea, você pode falar, você, sei lá, seu esposo vai escrever uma poesia para você. Você, flor, você é uma flor, você... É uma linguagem configurada. Apesar de eu acho que um problema que algumas interpretações têm é você pega um livro onde na maior parte do tempo está claro que é linguagem metafórica, é figurada, é cheia de simbologia, daí num trecho você, não, isso é literal, está falando do Jardim do Éden, e está falando desse tempo, está falando que é. Isso que a gente tem que cuidar para ver de onde essas interpretações, porque a gente usa essas metáforas. Você é o meu sol, até para falar com uma criança, metaforicamente. Primeiro ele falou do Éden, depois ele falou que ele era Tem simplesmente essa linguagem.
Vamos continuar lendo então, né? Ele já deixa muito claro no versículo 11 que isso aqui é o rei de Tiro. Então você teria que justificar a mudança, por que o rei de Tiro de repente mudou o assunto, né? Ele fala por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Para mim parece uma atividade muito humana também. Então, eu queria continuar lendo, porque você vai ver que os detalhes novamente não vão ser compatíveis com a descrição da queda de uma figura angélica ou coisas assim, né? Podia ser italiano, né? Esse Dante Alighieri, né? É italiano. Engambelou nós. Mas o livro é ótimo. Recomendo. Então, partindo do versículo que o Felipe leu, 16, por seu amplo comércio você se encheu de violência e pecou, por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Eu acho super sarcástico Deus falar com ele assim: eu te dei uma posição altíssima e agora te joguei lá no fundo, semelhante a Isaías 14. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Dimas, o 15 eu acho bem notável, que é um dos pontos aí. O 15 fala: você é inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você, que é o momento em que supostamente Satanás queria se comparar a Deus, e a maldade entrou no coração dele e disse: você é maior do que Deus. Quer dizer, eu estou dizendo a você que eu estou surpreso, como os meus irmãos aqui também, com essa tua explicação aqui, e estou vendo sentido nela, sabe? Porque na minha vida inteira de igreja, de leitura da Bíblia, sempre li esse texto aqui como a descrição de Satanás, né, da queda dele. Mas aqui, esse versículo 15 aqui, eu gostaria que você frisasse aí. Sobre a questão da entrada da maldade no coração. Né? Que antes não tinha maldade, e depois, que é um momento chave, né, da questão da queda de Satanás, vamos dizer assim, né? Que ele foi criado como um anjo de luz, foi criado como um ser maravilhoso, e de repente uma sementinha do mal plantou dentro do coração dele, né? Assim que ele foi ensinado com base assim, nesse texto aqui. Você tem muita razão, Valmir, porque a gente lê o trecho e ela combina perfeitamente com uma narrativa de Satanás. Mas digamos que a gente não tem um outro lugar que fala sobre essa narrativa, né? Então, esquece. Vamos tentar montar do zero essa história dele cair. O que a gente tem agora em Isaías 14 e 28? E será que temos o contexto suficiente para dizer: isso aqui tem que ser sobre Satanás? O que Ezequiel fala para você? Isso daqui é sobre Satanás. A gente começa com essa pergunta. Ele afirma várias vezes que ele está falando sobre o rei de Tiro. Vários detalhes são explicados no livro como figuras de expressão, né? Aí o que a gente faz com o versículo que nem 15? Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Se não for sobre a queda angélica de Satanás, né, que nem eu não acho que se refere, como que eu entenderia um negócio desse tipo? Eu vejo isso muito parecido com outros lugares que Deus fala sobre nações pagãs como são instrumentos na mão dele. Que nem o rei sírio, que nem conhecia quem Deus é, e Deus fala: você é o meu Messias, você é meu servo. As mesmas palavras que ele usa para descrever o seu rei futuro, um rei justo, né? Deus usa termos para falar sobre nações pagãs que são desobedientes a ele, quando a função deles é de fazer a coisa dele. Então ele tem vários lugares onde Deus fala sobre Babilônia: você é o meu martelo, você é meu servo, rei Nabu. Sim, o famoso o Nabo, todo mundo sabe a quem a gente se refere. Eu acho que nós temos vários lugares que Deus fala em linguagem exaltada. Ele gosta de exagerar e falar assim. Então, quando ele fala você era inculpável, não acho que está falando inculpável literalmente. Ele está falando expressões bem exageradas, que nem o resto do texto é, antes e depois. Se você quebra
pelo menos nesses dois textos, essa possibilidade de nós relacionarmos essas expressões figurativas a fatos concretos como Satanás, você não corre o risco de fazer o mesmo com as profecias? Por exemplo, o Salmo 22, falando de Jesus na cruz, ali é uma figura, é figurativo, certo? Mas você faz uma relação direta de Salmo 22 com Jesus na cruz. Não tem como, você está lendo aqui, você está vendo Jesus ali na cruz. A única diferença, eu diria que da sua preocupação, é que nós temos o Novo Testamento que pega o Salmo e afirma para a gente e explica como que um Salmo pode ser referido a Jesus. Nós não temos isso na Bíblia falando, esses textos estão sendo cumpridos em Satanás. Nós temos Dante escrevendo e criando uma narrativa. Então a diferença para mim é essa. A Bíblia no Novo Testamento, ela afirma como nós vamos ler os trechos sobre Jesus. E aí o Dante, ele é quem pega trechos e cria uma narrativa para a gente. Então, eu não acho que temos perigo que essa coisa vai para o outro lado, porque o Novo Testamento, ela enraiza essas verdades sobre a leitura do Velho com Jesus, mas nós não vemos isso em nenhum lugar sobre Satanás. Então, nós estamos afirmando algo sobre Satanás, mas no que a gente acha, e tudo bem, talvez estamos errados ou certos, mas ela não vai colocar não vai prejudicar como nós lemos sobre Jesus, porque o Novo Testamento é muito claro sobre isso. Antes de Dante Alighieri escrever a Divina Comédia, não tinha interpretação para esse texto? Foi depois que ele escreveu? Tinha, é isso que eu estava dizendo. Havia muitos escritos que faziam coisas assim, e faziam muitas coisas mais loucas ainda. Não era só isso, mas foi ele que popularizou e conseguiu cativar o consciente do público, disso ficar para todo mundo, sabe? Ele cativou a imaginação de todos. Uma verdade que se tornou um dogma na igreja, né? Para mim também, esses dois textos é melhor, vai ser por exemplo, uma mentira. Eu estava conversando com minha tia, estava pensando de um outro exemplo, eu falei assim, se você vê um homem lá fora e ele tiver com asas, o que você vai pensar? Ele começa a sair asas, fora X-Men e coisa assim, mas se tiver um homem com asas, o que você vai pensar que ele é? Mas por quê? Mas a Bíblia fala que anjos têm asas? Não. Fala que querubins têm 8 anjos, mas nunca fala de uma pessoa que tem duas asas, né? E as asas que falam sobre a arca? Essas são querubins e elas têm asas nos pés, nas costas. Oi? Querubim parece que é um ser que não é homem e não é os anjos, que anjos são mensageiros. Eles comunicam mensagens. Querubins são guardiões. Guardiões. Vai ser uma outra história também. Oi? Esqueceu os querubins e não, então, eu estava só fazendo a comparação. Fazendo a comparação porque tem coisas que cativam a nossa mente que não vem da Bíblia, mas a gente, na minha cabeça todo anjo tem asa, mas a Bíblia nunca fala que nenhum anjo tem asa. Os espíritos dos anjos não tem corpo físico. Eles tomam. Não, mas deixa eu terminar o pensamento. Todas as vezes que anjos aparecem, elas são confundidas por homens, porque elas são que nem a gente. Elas nunca aparecem com asas, mas na cultura popular foi criado essa narrativa e fixou na nossa cabeça. Então tá lá, os anjos têm essas asas, eles ficam assim. E não é ruim isso. Eu estou falando que não são coisas que a gente pode falar que a Bíblia fala que é assim. Eu acho que quando a gente separa o que a gente lê em outros livros e lê só isso aqui fala muito menos do que a gente pensa. Então, teologicamente, o que caracteriza o aparecimento, a existência do diabo? O diabo caiu do céu na terra como um raio. Ele foi jogado, porque foi Jesus quem disse. Eu vi Satanás cair da terra, do céu da terra como um raio. Isso. Jesus afirmou. Como pessoas, se ele andava em pedras, vestir, isso não diz. Mas que ele caiu do céu da terra, Jesus disse. E antes, ele
A gente pode ler, esse texto vem de Lucas, e ela não é coincidência que ela se encaixa quando? Quando que ele menciona isso? É interessante que eu não acho coincidência, é quando ele manda os 70, e eles vão evangelizar. Então eu não acho que isso vai contra essa perspectiva que o Evangelho e a mensagem de Jesus, ela está indo contra o império de Satanás. Tem outro texto que encaixa muito bem com a queda, o derrubar da posição de Satanás, quando Jesus fala assim, os caras chegam para ele e falam, você está expulsando demônios porque você é o rei dos demônios, você é Satanás, é por isso que você tem autoridade sobre eles. Aí Jesus fala, isso não faz sentido nenhum, porque um reino dividido cai. Ele fala, na verdade sim, o que representa aqui é porque eu já amarrei o inimigo, e eu tenho autoridade sobre ele, então por isso que eu posso já mandar no servo de Satanás, porque eu já conquistei ele. Então eu acho que nos evangelhos você tem um pouquinho de o fato que quando ele chega, ele vai no deserto, ele é tentado por 40 dias, parece que ele volta daquele momento, é ali que começa ele expulsando os demônios, né? Então nós temos, parece que nos evangelhos, a presença de Jesus, ela já é aquela vitória sobre Satanás. Então ele fala, ele foi derrubado, ele está sendo derrubado. E Jesus fala para Pedro, hoje eu roguei que Satanás ia te peneirar, mas hoje eu roguei por ti. Então eu acho que combina muito bem com a chegada de Jesus e derrubar Satanás. Eu acho que isso ainda continua sendo chave, que o evento da cruz, a chegada de Jesus, a guerra messiânica, ele derruba. Mas não temos menção de uma guerra pré-criação e da origem de Satanás. Elas estão todas mencionadas. A origem de Satanás não existe na Bíblia nada. Não temos explicações completas. Só que os anjos foram criados ali na criação. E é um versículo em Jó que também não dá para colocar muito peso, mas ela fala que os anjos regozijavam-se com a criação, quando Deus estava criando a terra. Então ele teria que estar presente neste momento na criação. Ele estava na própria queda, né? Ele tentou, ele usou a serpente para enganar, né? Com certeza fez parte desse momento. Mas quem criou o mal foi Satanás, correto? Isso não temos Deus falando isso. Nós temos Deus afirmando ao contrário, em Isaías, inclusive, que Ele é quem faz o bem e Deus é quem faz o mal. Tipo, ele é sobre todas as coisas. A Bíblia descreve Satanás como um agente de Deus, não uma força fora do poder de Deus. É que a árvore do conhecimento do bem e do mal já existia antes da existência do homem, certo? Como sabemos. Eu estava ali quando Deus estava no jardim, né? Dá a impressão que o mal já existia antes da existência humana. Olha, come todas as árvores, menos aquela ali que tem. E o engano de Satanás foi bem isso, né? Você conhecerá o mal. Então, eu entendo que Satanás tinha se revelado, ele tinha deixado o mal no coração dele, tinha. A gente não sabe, né? Tá lá, e pode ser que sim, mas ela. Esse texto aqui comprova. Ela combina nesse aspecto. Ela combina sim, Mari. Ela combina bem nesse aspecto. Mas tem vários outros que não combinam, né? Então a gente levando como um todo, tem um versículo assim que parece que se encaixa, mas quando você lê todos os versículos juntos, tem muitos detalhes que não batem muito bem com essa teoria. E aí é só que só para dizer que esses dois textos eles são fracos. Tá ali, tem coisas que parecem que correspondem a isso. Mas tem muito mais que fala que não fala muito. No contexto geral da Bíblia, ele fecha a boca, não é fraco. Mas se você lê no contexto geral, aí ele cai por terra. Mas são textos que, poxa, convenceu a gente a vida toda. Ele já caiu por terra hoje, esse dogma está quebrado. Então, mas o que a gente vê? Todos nós aqui temos que pagar uma terapia pra gente. Mas o que a gente vê uma coisa que fica muito claro, que a Maria falou, que ele veio e ele enganou.
né? Ele está lá enganando. Como que ele começou a fazer isso? Eu não acho que nós temos muita base para falar. A Bíblia fala que foi assim e que ele liderava o culto de louvor no céu e aí isso aí vai além. Mas ele enganou sim. E essa é... Se você quiser, você vai conhecer o bem e o mal. Ele já tinha o conhecimento, ele já tinha o mal. Você vai ser como Deus. Então, conhecedor do bem e do mal. Então ele tá enganando, ele está mentindo, e essa era a função dele, e é isso que a cruz marca. É o momento na história onde ele não tem mais o direito de ficar fazendo isso nas nações. Ele foi derrubado dessa posição, impedido de continuar a fazer isso. Então nós temos o direito de espalhar a verdade. E esta é a grande diferença que a Cris, você perguntou no início. O que marca a diferença nessas duas épocas é que nós temos um rei, filho de Davi, que tomou o lugar, não tem mais lugar para Satanás fazer isso. É por isso que as nações chegam a conhecer a verdade, porque o Satanás não tem mais domínio de ficar deixando eles cegos. Nós vamos ler um trecho, vamos ler agora, nós vamos ler um trecho hoje à noite aqui no culto, mas é 2 Coríntios 4, que fala... vou ler os dois textos. Primeiro, Atos 26. Vocês vão receber a pregação de hoje à noite já, antecipadamente. Não precisam nem vir hoje à noite. Atos 26. Oi, Cris. Eu gostei muito do texto que você citou. Não sei se é o nome. Deus. De Lucas. Porque acho que complementa tudo que você estava explicando no começo. Jesus falando ali, Satanás caindo e os 70 sendo enviados para as nações. Então, bem isso. Porque é exatamente isso. Ele é quem domina a cegueira das nações, e quando o evangelho vem, é porque ele foi derrubado. E essa marca essa nova era. A era, é por isso que estamos numa guerra. Nós estamos derrubando essas fortalezas de Satanás. E as fortalezas são ignorância, são as trevas. É por isso que é tanto conflito para a gente fazer o trabalho de igreja. Valmir. Dimas, esse é o momento, se você estava com intenção de falar sobre isso também, e também nessa narrativa que a gente vem, assim, como eu te falei, eu cresci, ouvindo essa narrativa desse jeito e baseando nesses textos, também tem a questão do exército celestial, que quando Satanás caiu, supostamente, caiu, foi para a tribulação, ele trouxe consigo 1/3 do exército celestial, dos anjos, que seguiram ele, Gostaria que você, se você puder esclarecer também qual seria Isso aí continua Apocalipse 12, e alguns desses detalhes eles ficam mais fáceis de a gente encarar quando a gente for seguindo assim, porque que a gente já vê como que é usado 1/3, como é que é usado esses números. Aí você vai ver que não é necessário que seja literalmente 33,3% dos anjos caíram. Você vai ver que é uma coisa que se refere a uma queda de uma hierarquia, mas ela tem um contexto, uma função disso. Então eu quero reservar isso mais para quando a gente tiver capítulo 6 a 11 mais dentro da nossa mão, que vai ter bastante Velho Testamento naqueles capítulos. E assim, dentro desse contexto, a gente poderia dizer, dessa forma que você está falando, ou seja, do jeito que você entende, esses seres, Satanás, o próprio diabo e os seus anjos, eles teriam sido criados como anjos de Deus e depois se rebelaram. Pode ser. Uma base para isso, para dizer que eles eram anjos fiéis a Deus e depois se rebelaram. Pode ser, só não sei que a Bíblia afirma isso, mas pode ser. Eu sou mais de uma linha que acha que Deus criou obstáculos para cumprir o seu plano. Já criou eles maus. Deus sempre sabia que a gente ia cair, sempre sabia que precisava testemunhar, sempre sabia desse processo, e os obstáculos fazem parte do processo de como Deus se revela. Então, o Êxodo, ele é paradigmático para isso. O faraó foi usado por Deus para Deus mostrar o seu poder. Ele vai usar o inimigo para se mostrar para nós. Isso faz parte da função dele. Mas, conforme chegaremos lá, dá para explicar mais. Ou a gente pode conversar um pouco depois. O que eu quero terminar é esse negócio do como o Evangelho, o momento histórico da cruz, ela dá início
a essa queda do poder dele de cegar os homens. Então, começando com Atos 26. Porque ele já estava tendo, já estava cegando as pessoas. Sim, esse era o trabalho dele, engano. Sim, aí quando chegou Jesus, aquele momento, ela foi decisiva, e a gente vê isso claramente no Novo Testamento. Eu quero dar duas referências para afirmar isso. Versículo 16, Paulo contando a sua conversão e o que Jesus falou para ele. E nós vamos focar nossa atenção nos versículos seguintes, mas só para você pegar o contexto aqui. Jesus falando com Paulo: Paulo, agora fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Olha o 18 aqui é a chave. Para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz, ou seja, do poder de Satanás para Deus. De abrir os olhos para receber o perdão dos seus pecados. Parte do trabalho de abrir os olhos é de desvendar a mentira, o engano de Satanás. Tá? 2 Coríntios 4, rapidinho, que dá ele acrescenta um pouquinho mais desse trabalho de Satanás. 2 Coríntios 4, 4, exatamente. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses e mais textos, mas esses são para mim os mais claríssimos. Uma das funções principais de Satanás sempre foi de enganar, de cegar. Então a gente vê Paulo falando sobre quem que está por trás dos deuses e dos pagãos. São demônios, são agentes do inimigo para confundir, para criar confusão. Eles se revelam. Eu tenho certeza que Maomé, ele viu alguma coisa. Maomé não escreveu o Corão da sua própria imaginação. Ele viu alguma coisa, teve alguma revelação para ele, mas só que não foi de Deus, foi um dos agentes do grande enganador da história. Só que ele não tem mais autoridade agora de deixar todo mundo cego. O Evangelho quebra isso, e Jesus, através da sua morte, comprou esse direito, redimiu a terra e nos dá autoridade de levar o Evangelho, né? Então, mas a guerra em Apocalipse é que para a gente ganhar essa luta, para testemunhar da verdade, possivelmente vai envolver a morte física, né, dos cristãos. Você falou, por favor. O Maomé viu, foi revelado, como é que é? Eu só dei uma ilustração que eu acho que Maomé, né, o cara que ele recebe a autoria, ele foi quem escreveu muita parte do Corão. Ele diz que ele recebeu a revelação do Evangelho. Ele escreveu o que foi falado para ele. Então eu não acho que ele inventou, mas ele viu alguma coisa. Aquelas visões, elas têm algumas coisas loucas ali. Com certeza ele recebeu revelação divina, só que não foi de Deus, aquilo foi Satanás, aquilo foi os agentes de Satanás. Paulo fala que por trás dos deuses, dos pagãos, tem demônios. Ou seja, as pessoas não são burras. Tem demônios fazendo coisas absurdas. Tem fazendo milagres, se revelando. Então não é por acaso que pessoas creem tanto. A gente vê coisas que o Davi conta da Tailândia, de animais, de deuses, de essas coisas, adorar tal coisa. Essa coisa não vem da cabeça do homem apenas. Isso contribui à ignorância, mas também a sua origem é diabólica, de criar identidades, de fazer pessoas pensarem que tem várias entidades que podem abençoar a vida deles. Eles confirmam, eles dão sinais, eles se manifestam. Então a cruz é o momento que esse período onde as nações estão em ignorância, Jesus falou: acabou esse tempo, ele não tem mais direito de fazer isso, podemos enfrentá-los e proclamar a verdade. Acabou o tempo dele fazer isso, foi retirado. Então agora começa a guerra contra essas potestades. Esse é o objetivo de Apocalipse, desvendar para a gente que tem uma guerra espiritual por trás, e é por isso que a igreja enfrenta perseguição e dificuldade, porque ela tem a vitória, e o inimigo está totalmente irado com isso. Ele não tem o que fazer com isso. O que ele pode fazer é perseguir, é ir atrás da nossa vida, ir atrás da nossa cabeça, mas ele não pode mais deixar as nações cegas. E para as igrejas, as 7 de Apocalipse, os desafios são todos diferentes. Alguns têm medo, alguns têm preguiça, alguns estão deixando aos poucos
heresias entrar, o sincretismo, Abandonando o primeiro amor. Então, todos esses desafios, o João quer falar, isso aqui é uma guerra, e precisamos acordar, precisamos lembrar de que temos um inimigo que tem estratégias contra a gente, mas nós temos a vitória. Precisamos entrar nessa guerra. Entender que a vitória já está ganhada. Sim, e a mentalidade de guerra é diferente do que a mentalidade de paz normal. Então, a nossa vida tem que demonstrar que nós temos uma consciência que estamos vivendo numa época de guerra. Mas isso não é incompatível com a chegada do reino de Deus. Ela afirma, por incrível que pareça, o paradoxo é a guerra, o conflito revela que sim, Jesus subiu e conquistou. Eu acho que isso é um dos objetivos bem fortes. E o capítulo 5, não vamos fazer isso, mas só para deixar isso já claro. O 5 deixa claro que o rei é um cordeiro morto e o governo dele é através de submissão à vontade do Pai. Então, o fato que os crentes são perseguidos não significa que eles estão perdendo a luta. É muito pelo contrário. Se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos ganhando a batalha. É o sinal. Muito bem, você está do lado do inimigo. É o sinal que nós estamos na luta. Falamos daquele período de 3,5, que ela se refere ao período da guerra. Apocalipse 12, 13. Vai falar que os santos vão vencer. Mas também Deus deu autoridade à besta de conquistar por 2,5 sobre os santos. Ele tem uma autoridade nesse tempo de agir assim, para que a gente testemunhe da verdade. É sempre assim. Deus usa o inimigo para ele se tornar mais conhecido. Eu acho que isso é muito compatível com os inimigos de Deus na Bíblia. Eles sempre são instrumentos que Deus usa para se revelar no mundo. Então, a nossa vida, todo aspecto da vida, Deus consegue usar para se tornar conhecido na nossa vida. Então, segundo essa linha, Satanás ficava ali no céu, mesmo quando Jesus nasceu. Apocalipse 12 que Satanás ele quer matar esse carinha, né? Ele estava livre para subir e descer, subir nos... Ele já estava na terra. Satanás foi lançado para a terra eu entendo assim, eu estudava no comecinho, né, de Gênesis, sabe? Que quando, não sei, é isso que eu vejo, né? Que quando Deus tirou o homem do jardim do Éden, tirou o homem, lançou o homem fora do jardim, da terra, e Satanás está aqui. Ele já estava aqui. Sim, ele estava aqui, mas quando ele foi expulso do céu, quando Jesus ressuscitou, Jesus eu acho que não é que foi expulso, é que antes ele estava indo e voltando, estava toda hora. Ele perdeu o seu lugar, ele não tem mais acesso lá. Então, o texto que eu vou ler hoje à noite, de João... Como Lucas, o que você falou? Não lembro. Você falou Lucas, não sei o que, 11? É o texto nos evangelhos, que quando o evangelho é pregado, Jesus fala, vocês derrubam Satanás. Ele não acha que está falando ele foi expulso, ele está caindo, né? Ele está sendo derrubado do seu lugar. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele já estava aqui. Sim, mas é isso que... Mas foi o que a Mari falou, ele está... Mas o momento decisivo é a morte de Jesus. Aí que ele é expulso. Aí quebrou o elevador. Então é por isso que ele fala... Quebrou as asinhas. Ô Senhor. Mas é por isso que ele fala em João 12, ele fala que o momento do julgamento da terra chegou e o príncipe desse mundo é expulso. É este momento. É por isso que ele fala isso em João. O enganador, ele não vai ter o direito mais de fazer isso. E vai mudar as coisas aqui. E daquele momento em diante, o evangelho tem espalhado e no 4º século o evangelho conquistou o grande inimigo dos cristãos. Ele acabou convertendo o Império Romano inteiro. E isso teve um impacto na linha da sociedade, da história humana, incrível. O cristianismo afetou toda a nossa história. Nosso calendário hoje em dia é afetado por isso. A civilização, a cultura ocidental, é tudo muito impactado pelo cristianismo. Então nós vemos o impacto do reino de Deus no mundo naquele momento decisivo. E é interessante, mas agora na Tailândia, uma coisa que me chamou muita atenção, que vários símbolos, a serpente exaltada,
e ele faz parte da vida delas. Então, por isso que é tão difícil para eles entenderem essa questão que é perdendo que se ganha, né? É no povo japonês, na cultura das nações que não conhecem o Senhor. Isso Satanás é o dono, né? Ele é o Deus deles mesmo. Sente isso, né? Não pode perder. Não é perder. Não pode perder. Você vai perder, você vai ganhar, né? Humano, que é óbvio, não dá para comparar a Deus, mas o que intriga é o seguinte: Deus cria o mal para depois salvar o homem através de Jesus Cristo. Podia ter evitado tudo isso, né? Ele cria o mal, depois oferece a redenção. É confuso sim, mas o que o Ion falou é bem... O que o Ion falou, vamos encerrar com isso, depois vocês podem continuar a discussão, mas o que o Ion falou é bem interessante, que a gente vê isso na crucificação de Jesus. Deus usa o próprio mal do povo, a própria rejeição, para trazer a sua salvação. E uma coisa que pode ser concluída disso é que Deus consegue usar o mal para o bem. É que nem José falou, o que você teve em mente de usar para o mal, Deus sempre teve o plano de usar para o bem. Então isso serve na nossa vida, que o mal parece que é uma força incontrolável, a sociedade, o mal, a corrupção, parece que é uma coisa, tão fora do nosso controle. Mas ele consegue usar deixa eu terminar, vocês podem disputar mas ele usa o mal para o bem, né? Ele tem a autoridade de usar a rebeldia humana para trazer o seu bem para nós, e a cruz é exemplo clássico disso, né? O mal não vai dominar sobre a gente. E eu vou orar, e aí a gente pode continuar conversando, mas aí quem precisar sair... Eu só queria falar uma coisinha, tá? O depoimento pessoal do meu Dimas hoje, fui surpreendido por essa tua visão aí sobre a origem de Satanás. Confesso, eu gosto de ler a Bíblia, né? Gosto de estudar, nunca fiz teologia, nada. Mas eu acho que fica uma lição de hoje, da aula de hoje, para mim, pessoalmente, que tem muita revelação na Bíblia que eu não conheço porque eu não me aprofundo. E às vezes leio ela com óculos de preconceito, de coisas que eu aprendi, e não me preocupo em saber exatamente o que ela quer dizer. É um estímulo para mim, eu me sinto estimulado para buscar mais a verdade que está na Bíblia. Independente do que você está falando aí, ser exatamente, né? Mas acho que eu me sinto estimulado a estudar mais. É só isso que eu queria dizer. Que bom, esse é um objetivo. E não é fácil a gente separar o que a gente já sabe, ou pensa que sabe, e aí reavaliar, e é um processo sempre assim, sempre reconsiderando e avaliando e confirmando. E eu acho que as coisas importantes a gente fica encontrando que elas são afirmadas. Isso que ajuda a gente a saber quais são as coisas que tem que se apegar e quais coisas, isso aqui eu não sei, então não vou fazer muita questão, não vou brigar sobre isso, mas isso aqui não posso abrir mão, que a Bíblia fala vez após vez, após vez, após vez, isso. A gente vai repetindo. E Apocalipse usa a Bíblia toda. Isso é legal de estudar o livro. Vai forçar a gente a ver várias... Que nem hoje, nem chegamos no capítulo 5, que era o objetivo. Mas é bom, porque a gente se alimenta ao interesse de você buscar mais e ler mais. Nosso objetivo como escola dominical está sendo cumprido. Mesmo se a gente sair mais confuso sobre Apocalipse, tudo bem. Mas se tiver semente aí que... eu quero ler, eu quero verificar mais, quero testar isso, quero provar que o Dimas está errado, tudo bem. Fico feliz com isso. Vamos orar para encerrar? Senhor, sobre todas as coisas que a gente lê, discute e temos pensado aqui, nós vemos que os teus planos realmente são muito além dos nossos, confessamos isso, além da nossa compreensão, mas nós confiamos. O Senhor tem deixado para nós o suficiente para a gente não duvidar da tua fidelidade para com a gente, e também tem deixado muito claro a nossa missão e o nosso chamado, a importância dela, os perigos de a gente não levar a sério certas coisas na vida. E nós queremos adotar
e ter essa confiança da nossa vitória, da nossa missão aqui na terra, de enxergar propósito, valor e sentido em todas as coisas que a gente faz no dia a dia, no trabalho, em casa, porque tudo faz parte da tua missão de tornar conhecido. De fato, nós estamos num conflito com um inimigo que quer deixar as pessoas cegas ao nosso redor. Então, nos ajude a enxergar as coisas na nossa vida que não convém com essa batalha, com essa guerra, de nós participarmos com todo o coração e toda a mente no teu plano, no teu projeto, no teu reino aqui. Abençoe esta igreja com essa missão, nosso culto de hoje à noite, nosso tempo de comunhão aqui. Somos muito gratos pelo que a gente tem. Em nome de Jesus, amém.